O estudo do movimento de partículas dotadas de carga elétrica, que nós chamamos partículas carregadas, é de muita importância, ainda nos dias de hoje. Esse tema é relevante porque, na pesquisa científica, envolvendo os constituintes últimos da matéria, as partículas elementares, nós fazemos uso de partículas dotadas de carga elétrica. Por exemplo, prótons sendo acelerados em movimento ao longo de órbitas quase circulares, antiprótons. Podemos fazer pesquisa científica também acelerando elétrons, como no caso de um grande laboratório no Brasil, conhecido como Laboratório de Luz Síncrotron, na verdade, Laboratório da Radiação Síncrotron. Nós aceleramos elétrons para fazer pesquisa científica. No tokamak, o interesse é em confinar partículas carregadas, um plasma. O fato é que, tanto do ponto de vista da pesquisa científica, quanto do ponto de vista de aplicações tecnológicas, é muito importante estudar o comportamento de partículas ou o movimento de partículas dotadas de carga elétrica, quando, claro, estas partículas estão sob a ação de um campo elétrico, de um campo magnético, ou de um, ou do outro, ou dos dois. E esse é o problema que nós vamos procurar resolver. Claro que a solução de muitos desses problemas são muito difíceis. Nós vamos exemplificar, considerando exemplos simples. O fato é que, do ponto de vista tecnológico também, isso é importante. Nos antigos monitores, ainda hoje utilizamos alguns deles, nós temos um movimento de elétrons que atingem a tela, claro que na parte interna dela. Aí nós estamos falando do movimento de elétrons. De forma que, tanto do ponto de vista da ciência pura, da ciência aplicada, da tecnologia, existe um interesse muito grande no estudo do movimento de cargas elétricas. Qual é o problema mesmo? Muito bem, vamos, em primeiro lugar, enunciar aqui o problema. O problema consiste no seguinte: se eu tenho uma partícula dotada de carga Q, e Q é a carga elétrica da partícula. É claro que estamos falando de partículas dotadas de carga, partículas carregadas. Ora, o nosso problema é o seguinte: em primeiro lugar, quero chamar a atenção para isso, nós estamos sempre à procura de resolver a equação ou as equações de movimento, que eu escrevo sob a forma m vezes d2r dt2 igual a soma das forças. Vamos colocar aqui a força F, a força F. Esse é o primeiro problema que nós temos que enfrentar, escrever as equações de movimento. Na verdade, a gente vai escrever as componentes, são 3 componentes. Então, a rigor, eu tenho 3 equações, eu não tenho uma só. Uma equação para cada componente. E é claro que no problema que nós temos em mãos, essa força aqui é a força de Lorentz. O que é a força de Lorentz? A gente dá o nome de força de Lorentz à combinação de 2 forças às quais uma partícula pode estar sujeita. São 2. A primeira força é a força elétrica e, portanto,
força é igual a Q vezes Z, E é o campo elétrico. É claro que esse campo elétrico pode depender dos pontos do espaço, vamos chamar a atenção para isso daqui a pouco, né? Mas a força magnética só age sobre partículas que têm carga elétrica e quando dotadas de uma certa velocidade. Q vezes V, vetor B. Vetor B. Esta força aqui é conhecida, né, como força de Lorentz. É uma combinação, na verdade é uma soma de duas forças. Uma força é a força elétrica, se naquela região onde a partícula se movimenta existir um campo elétrico, e se nessa região onde ela se movimenta existir um campo magnético, ela fica sujeita a uma força. Essa força é a força magnética. Então, aqui eu tenho a força elétrica e aqui eu tenho a força magnética. É claro que, em alguns casos, ela não está sujeita a um campo magnético. Nesse caso, eu simplesmente apago esse termo, porque B é igual a zero. Ora, com isso, esta equação, que é a equação básica do movimento, se escreve m vezes d2r dt2 igual a F. F, esta força de Lorentz, que é igual a Q vezes E. Eu quero lembrar que E, na situação mais geral possível, pode depender das coordenadas e do tempo, mais Q vezes V vetor B. Ora, qual é o problema mesmo? O problema é o seguinte. Eu tenho aqui um conjunto, a rigor, um conjunto de três equações. Uma equação para componente x. Então, a primeira equação é m vezes d2x dt2 é igual a Q vezes EX, e agora vamos entender melhor a dificuldade, encontrar as soluções para essas equações, porque esse EX pode depender de x, y, z e t. Aí sim, fica muito difícil encontrar soluções, mesmo só para um campo elétrico. E agora eu tenho que colocar aqui mais Q vezes V vetor B. Mas é V vetor B a componente x de V vetor B. A componente x de V vetor B é Vy BZ menos VZ BY. Essa é a componente x. Ora, mais B, é importante lembrar que B pode, sim, nem sempre, mas às vezes, ou na maioria das vezes, B depende, é importante chamar a atenção aqui, é que tanto E quanto B dependem de x, y, z e t, em geral. E Vy é dy dt, Vz é igual a dz dt. A equação para a componente y é m vezes d2y dt2 é igual a q vezes e y. Vamos omitir aqui a dependência com x, y, z, mas
essa componente também depende de x, y, z, eventualmente, e depende do tempo. Mais Q vezes a componente y de v vetor b, que é vz bx menos vx bz. E, finalmente, a última equação é m vezes d2z dt2, que é igual a q vezes ez, mais q vezes a componente z de v vetor b. A componente z de v vetor b é igual a vx by menos bx vy. Lembrando que Vx é igual a dx dt e Vy é igual a dz dt. Ora, Vz é igual a dz dt. Lembrando isso. O que é que temos aqui? Nossa, um conjunto de 3 equações diferenciais de segunda ordem acopladas. Em geral, resolver essas equações é uma dificuldade muito grande, porque não é nada fácil, não. Para um campo E e um campo B arbitrários, o que é que significa encontrar a solução? Encontrar uma solução x como função do tempo, y como função do tempo e z como função do tempo. Porque, afinal de contas, eu estou falando da solução das equações de movimento. E estas soluções, né, a gente precisa resolver essas equações diferenciais. Essas soluções, por outro lado, elas são soluções que dependem das condições iniciais. X de 0 e Vx de 0. Ou seja, x no instante de tempo inicial, que eu tomo como sendo um instante de tempo t igual a 0, né? Y como função da coordenada y no instante inicial, e, finalmente, z no instante de tempo t igual a 0, vz igual a 0. Ou seja, as condições iniciais são as condições que nós chamamos de R no instante de tempo t igual a 0, R0, e a velocidade no instante de tempo t igual a 0, que nós chamamos de V0. Essas são as condições iniciais. O problema, portanto, é aquele de encontrar as soluções para estas 3 equações diferenciais de segunda ordem, que envolve termos também de primeira ordem, e levando em conta estas soluções as condições iniciais. Esse é o problema. Aqui está. O resto que a gente vai fazer é exercícios. A teoria está aqui. Essa é a teoria. Agora é pegar um caso e resolver. Pegar outro caso e resolver. Se for possível, claro. Porque não é todo o problema que eu tenho aqui uma solução simples, analítica, né? A gente vai encontrar soluções para casos simples, né? Finalmente, eu quero lembrar que leis de conservação podem ser úteis. A conservação da energia, vamos discutir isso depois. A conservação do momento angular, né? Podem ser úteis. Muitas vezes a gente recorre a leis de conservação para encontrar essas soluções. Pode ser o caso.
O fato é que no final do século XIX, início do século XX, os problemas que nós vamos resolver aqui eram importantes. E pelo menos 3 cientistas ganharam o prêmio Nobel a partir do estudo do movimento de partículas sob a ação de campos elétricos, né, e de campos magnéticos. O primeiro deles foi Thomson. Ganhou o prêmio Nobel ao estudar o movimento dos raios catódicos, que eram, sabemos hoje, são, né? Os raios catódicos são constituídos por elétrons em movimento. A gente pode olhar esta animação aqui para entender qual era o problema de Thomson. Analisar o movimento de elétrons quando sob ação de campos elétricos e magnéticos. E ele ganhou o prêmio Nobel por ter determinado a relação entre a carga elétrica do elétron e a massa do elétron. De forma que esse foi o primeiro prêmio Nobel, mas outros também ganharam o prêmio Nobel. Rutherford, por exemplo, né, ao entender a estrutura do átomo, também fez uso do movimento de partículas dotadas de carga elétrica, no caso, partículas alfa. Estamos falando aqui do núcleo de hélio. Agora, a carga I, no caso, é 2 vezes a carga do elétron e com sinal invertido. Também podemos falar da experiência pioneira mediante a qual nós podemos inferir qual é o valor da carga do elétron. De forma que nós temos aí experiências históricas famosas, onde o que os cientistas faziam é estudar o movimento de partículas dotadas de carga quando sob a ação de campos elétricos e magnéticos externos, e campos esses não muito complicados. Estamos falando aqui de campos uniformes. E é constante e B é constante. Não depende dos pontos do espaço. Nesse caso, a gente consegue resolver muitos problemas assim.